Bom dia, seja bem-vindo. Esse é o canal Quando Deus Me Esclareceu. Eu sou Renata Baruel. Esse é um canal de bate-papo, gente. Sabe, uma abertura aleatória, uma leitura do dia, pra gente passar o nosso dia refletindo, pensando sobre alguns temas do Cristo, de Deus, trazer Jesus, trazer Deus para nossa vida, para o nosso dia a dia. O objetivo é esse, então sejam bem-vindos. Vamos fazer a nossa abertura aleatória de hoje. Dá uma respirada funda aí. Pede pro seu anjo da guarda ou pro que você acredita tá junto de você nesse momento, né? Os falsos profetas da erraticidade do mundo espiritual. Os falsos profetas, aqui é do tema sobre haverá falsos cristos e falsos profetas, tá? Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados. Existem também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos, que sob a falsa aparência de amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação libertadora da humanidade, lançando por médiuns dos quais se servem sistemas de ideias polêmicas e absurdas, para melhor fascinar aqueles a quem desejam iludir e para dar mais peso às suas teorias. Apresentam-se sem escrúpulos, sob nomes que os homens só com muito respeito pronunciam. Esses médiums geram o fermento das discórdias entre os grupos, que os levam a se isolar uns dos outros e a se olharem com desconfiança. Apenas isso bastaria para desmascará-los, porque assim agindo, eles mesmos dão o mais completo desmentido do que dizem ser. Cegos são os homens que se deixam enganar por eles de maneira tão grosseira. Bom, vamos esclarecer primeiro aqui algumas coisas, porque alguns termos, às vezes, nos afastam da verdade. Né? Termos, por exemplo, como mediunidade, são termos usados na doutrina espírita. Mas se você, por exemplo, vai numa igreja evangélica, existe o culto de cura e libertação, que é feito através daquela pessoa que tem o poder de cura. Isso existe em toda a história da humanidade, né? Se você vai na igreja católica, as benzedeiras, o que é a benzedeira? Né? E vai me dizer que benzedeira não funciona, gente. Quem aqui já não teve uma criança que estava toda atrapalhada da vida, mandou benzer, e aí a criança saiu de lá que era uma coisa... né? Então a gente precisa, às vezes, tomar um pouco de cuidado de não se fechar para determinados temas. Quando a gente está numa busca espiritual, de aprendizado, de tomada de consciência, a gente tem que se abrir, não só para o nosso ponto de vista, né? Não só para o nosso ponto de vista e não só para o nosso linguajar. A gente tem que entender a ideia. E às vezes as pessoas, por causa de palavras, elas perdem a ideia, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque esse texto, gente, ele é tão importante. A gente está acostumado, o que acontece? Quando uma pessoa chega perto de você, né, e ela começa a falar mal de alguém, ou ela começa a tentar te manipular, ou ela começa de alguma forma assim, sabe? Você vê que a pessoa, você sente que a pessoa não está com boa intenção. Pode ser até uma coisa que visualmente você não tá percebendo, mas dentro de você tá um negócio esquisito, sabe isso? Só que quando a pessoa tá ali, você tá vendo, você consegue se proteger. Falar, não, eu tenho que ir ali, dá licença, ou você pega e se protege. Acontece, gente, que nós estamos imersos, presta atenção no que eu vou te falar. Nós estamos imersos em um universo onde as mentes se conectam. Ai, Renata, que absurdo, que ridículo isso que você está falando. Ridículo? Como assim? Se você liga o Wi-Fi do seu celular. O Wi-Fi do seu celular é capaz de captar toda a informação que está em volta de você. Aonde? Aqui, ó. Aqui, no ar. A informação está aqui, no ar. Você liga o Wi-Fi e o seu celular é capaz de captar essas informações. Por que você acha que o celular, que é uma coisa feita pelo homem, é capaz de tal proeza, e você, que é um aparelho, você, físico, corpo, você,
que é criado por Deus, não é capaz dessa mesma proeza. Existe uma glândula na nossa cabeça chamada pineal, a glândula pineal, que é a que produz melatonina, que é o que organiza na gente o ciclo circadiano, que é a mesma da tartaruga que volta para a praia, a mesma do pombo correio que volta para a cidade dele, a mesma que faz tudo isso. A nossa glândula pineal, ela é o nosso Wi-Fi. Isso é uma propriedade do ser humano. E a gente consegue, através do nosso Wi-Fi, que está ligado, porque a sua glândula pineal está funcionando, a gente consegue captar essas informações. Essas informações que a olho nu você não consegue ver. A informação que chega no seu celular, através do Wi-Fi do seu celular, você não consegue ver. Mas ela é real, ela existe, e por causa dele, você consegue traduzir. O seu Wi-Fi capta e o seu aparelho de celular, ele converte essa informação sutil e invisível em algo que o nosso corpo grosseiro é capaz de perceber. Os nossos sentidos são capazes de perceber. É a mesma coisa. Hoje nós temos um equipamento, um corpo físico, que tem um Wi-Fi dentro do cérebro dele, que faz essa captação e converte isso através dos nossos sentidos. Entendem? Então, gente, não tem nada de esotérico nisso. Vamos entender uma coisa, vamos tirar o esotérico da história. Não tem absolutamente nada de esotérico nisso. Isso é a lei da natureza. Não tem nada de esotérico a tartaruga voltar para a praia que ela nasceu. Nossa, que esotérico. Não tem nada de esotérico. Ela tem ali todo o coisa dela, o ciclo circadiano dela, a referência dela, que a tartaruga sabe em qual praia desse mundo inteiro ela nasceu, que o pombo correio sabe qual cidade do mundo inteiro que ele nasceu, que o passarinho no final da tarde sabe exatamente para a árvore que ele tem que voltar. E qual é o horário, e ele não usa relógio. Nós temos isso. E através desse sistema, a gente consegue captar essas mentes encarnadas e desencarnadas que nos rodeiam. Tanto é verdade isso, que se uma pessoa irritada chega perto de você e você tá meio distraído, daqui a pouco você vai ver que você tá irritado. Do mesmo jeito que uma pessoa alegre chega perto de você e você tá meio distraído, daqui a pouco você fica alegre. Por que meio distraído? Porque se eu tô triste e eu tô tão concentrado na minha tristeza, pode chegar a pessoa mais alegre do mundo perto de mim. Eu tô muito concentrado na minha tristeza. Ela não vai conseguir, o campo dela, eletromagnético, não vai conseguir interferir no meu. A minha energia tá aqui, a energia dela tá ali, e a minha tá tão intensa que fica impenetrável. Quando eu tô meio distraída, eu tô meio triste, mas assim, eu tô triste, mas eu não tô tão concentrada assim na minha tristeza, sabe? Eu não tô assim curtindo aquela fossa. Quando uma pessoa com uma energia melhor chega perto da minha, o que vai acontecer? Meu campo energético tá aqui, o dela tá aqui, eu tô meio distraída, então o dela começa a equilibrar o meu. Então as nossas frequências estão diferentes, daqui a pouco as frequências se harmonizam. Aí eu tô melhorzinha. Se a pessoa alegre tá distraída e eu tô extremamente focado na minha tristeza, pode ser que eu deixe ela triste. A raiva. Se eu tô alegre e chega uma pessoa com raiva e eu tô tão concentrada na minha felicidade, na minha alegria, o que vai acontecer? Como não bate, choca e afasta. Você não consegue ficar perto dessa pessoa. Mas se você tá distraído, a energia dela vai começar a harmonizar com a sua, entende? Vai igualar a frequência e aí vai ficar irritado. Então, na verdade, aquela energia que você tá concentrado é a energia que vai interferir no povo que tá distraído. Agora, o problema é quando o distraído é a gente. Porque quando o distraído é a gente não vive num mundo absolutamente feliz. A gente vive num mundo que muitas vezes em volta da gente tem muita violência, tem muita grosseria,
tem muito egoísmo, tem muita vaidade. E a gente tá distraído, essa vaidade pega na gente, daqui a pouco eu já tô toda vaidosa. Esse egoísmo pega na gente, daqui a pouco eu tô toda egoísta. O pega na gente, não é nada esotérico. Estamos falando que eu tô distraída, essa energia que tá concentrada, ela vai equilibrar a minha. Aí eu tô vibrando igual. Isso é física, gente. O erro da gente é querer levar as coisas para um lado esotérico. E a gente acaba ficando muito ingênuo para o mundo espiritual quando a gente leva as coisas para o lado esotérico. Gente, o mal adora um distraído. O mal adora um curioso. Nossa, gente, um curioso, um distraído. É prato cheio, sabe aquela pessoa, aquele assim, eu preciso falar um negócio pra você, mas depois eu falo, nossa, pessoa, você me mata, mas você não faz isso comigo, sabe isso? Você me mata, mas você não faz isso comigo, ou você me fala de uma vez, ou então você nem fala comigo. Ah, gente, o mal, ele ama um curioso. Mas o curioso é a melhor presa, o curioso e o vaidoso. Porque o vaidoso é aquela coisa de que você é tão melhor, você é isso, você é aquilo, e vai alimentando aquela vaidade da pessoa em todos os sentidos. E a pessoa, daqui a pouco, de verdade, ela se acha melhor do que os outros. Você acredita nisso? Jesus nunca se achou melhor do que ninguém. Ele sabia que ele era um espírito mais desperto. Ele sabia que ele era um espírito mais evoluído. Ele sabia, tanto que ele veio com essa missão de despertar o mundo para Deus, de levar, de mostrar pra gente o caminho para que você chegue em Deus. Ele foi e ele é o nosso guia, mas ele também é o nosso modelo. O que significa modelo? Modelo. Bota ali, eu vou olhando e eu vou copiando. Não é isso que é modelo? O guia o que é? Você não sabe nada, você vai seguir no guia e beleza, pronto, acabou. Esse é o guia. Mas o modelo não. O modelo é assim, eu olho, eu copio. Eu olho, eu copio. Eu olho, eu copio para ficar igual. E Jesus, sim, ele veio para ser o nosso Salvador. Mas muito mais do que isso, como que ele salva a gente? É falando assim, pessoal, não precisa fazer nada, pode deixar que eu faço tudo, ó, é só vocês me aceitarem, é só vocês, e tá tudo bem, tá tudo certo, tá todo mundo salvo. Não, ele veio te salvar sendo modelo. É isso que ele veio te salvar. Ele não veio e fala assim, pessoal, se vira para chegar até Deus. Vocês têm que chegar até Ele, senão vocês vão sofrer. Não! Ele mostrou que sofre. E Ele mostrou como a gente deve se comportar ante ao sofrimento, ante ao sucesso. Porque independente da questão religiosa, independente da questão cristã, Jesus é a pessoa mais famosa desse mundo. Já faz mais de 2000 anos que ele foi embora e a gente ainda fala dele e só aumenta, não diminui. Olha o nível de liderança dessa pessoa. Olha o nível de evolução dessa pessoa. Independente do cunho religioso, é um modelo a se seguir. Em todos os sentidos. Quando o mundo inteiro falou, deixa eu te oferecer o melhor, ele virou e falou, o melhor é seguir meu pai e minha mãe. E foi quando ele foi lá e aceitou aprender a profissão dele com José. O melhor é quando você está no meio de um monte de gente completamente ignorante, que já decidiu o que pensar, você fica quieto. O melhor é você acolher e não julgar. Olha isso. O melhor é você servir ao invés de ser servido.
Gente, Jesus foi modelo pra gente em todas as áreas da nossa vida. E apesar de toda essa fama, apesar de todo esse sucesso, apesar de toda essa abundância, porque Jesus ele podia ser e ele podia ter o que ele quisesse, ainda assim, ele mostrou pra gente que a gente deve viver em coerência com esse mundo. Olha a vaidade. Então Jesus mostrou que é possível você ser humilde, mesmo você podendo tudo, porque, gente, alguém tem dúvida de que ele podia tudo? Eu tenho zero dúvida. Ele podia ter descido da cruz, ele podia nem ter sido crucificado, ele podia tudo. Mas era essa a lição que ele veio mostrar pra gente, de como ser para ser salvo? Então quando fala, Jesus é o meu salvador, é isso aí pessoal, vou pra praia. Não, amigo, você não entendeu a maneira que ele veio te salvar. E Jesus também mostrou como a gente deve agir com essas mentes. Gente, essa influência, essa interferência não é de agora e não é de uma religião. Isso é. Então os falsos profetas, quando o falso profeta tá ali encarnado na sua frente, com uma cara bonita ou com uma cara muito feia, o duro é quando ele é com uma cara bonita, né? Uma cara bonita, com uma voz macia, né? Com uma lábia boa, com um raciocínio lógico, que é o que fala aqui. É difícil você identificar os falsos profetas, porque eles são manipuladores. Agora, e quando não vê? E você tá andando distraído pelo mundo? Quando é uma mente, porque o ambiente, ele tem essa energia. Energia, gente, é informação. Energia é informação. Energia não é enfiar o dedo na tomada e tomar um choque. Energia é informação. O seu Wi-Fi, ele capta essa energia que carrega essa informação que você tá vendo agora nesse vídeo, por exemplo. E qual é a informação que você está captando? Porque se você sintonizou naquela frequência da rádio, é aquela informação que você vai receber, não vai ser outra. Você quer receber outra? Muda a frequência do rádio. Aí você escuta outra rádio. Ah, não gosto de samba, eu quero escutar rock. Muda para uma frequência de rádio que toca rock. Eu não quero mais ser triste. Muda para uma frequência que não fala de tristeza, que fala de alegria. Mas você tá tão concentrado na sua tristeza, você tá... Aí pode ser porque você não consegue se controlar, tá distraído. Pode ser porque existam muitos benefícios na sua vida em ser vítima. Nossa, gente, isso que eu tô falando é muito sério. Porque o vitimismo, ele traz muitos benefícios. Porque ele te isenta da culpa. A culpa não é sua. Se a culpa não é sua, o que você pode fazer? Nada. Você não pode fazer nada. E aí você passa uma vida miserável, porque lá atrás alguém fez alguma coisa pra mim. Ok, mas tá bom? Você aprendeu? Aprendeu? Levanta e anda. Jesus falava de pé. De pé. É assim que os filhos de meu pai andam. A gente tem direito de sentir dor, a gente tem direito de sofrer, a gente tem direito de se culpar, a gente tem direito de culpar os outros, a gente tem esse direito. Ok, fiz isso, me recuperei. Levanta e anda. Se o outro decidiu ser aquilo, não é problema seu. O problema é se você decide ser aquilo. Esse é o problema. Entendem? E cuidado, gente. Porque dependendo da sua vibração, o nosso Wi-Fi, ele tá ligado. E essas mentes, estamos conectados. Estamos conectados por essa malha universal. A gente está conectado.
E o mal adora um curioso, adora um vaidoso e adora uma vítima. E tem uma lábia boa, uma conversa macia, te dá razão. Então a gente tem que ficar muito, muito esperto. Renata, como é que eu sei o que você tá sentindo? O sentimento, gente, ele é o GPS que Deus deu pra gente, né? É o GPS. Você joga lá no Maps. Eu quero ir pra tal lugar. Ok, ele vai falar, vira aqui, vai reto, a tantos metros, vira a tal lugar, pega a rampa de acesso, tarará, ok, chegou. Mas aí, e Deus colocou na gente um Maps, que é o nosso sentimento. Os nossos sentimentos, gente, Deus não faz nada à toa, tá? E Deus é amor. A gente vai falar disso num outro vídeo. Então, Deus não colocou em você os sentimentos para que você sofra. Ai, minha vida é desgraçada. E você cai nesse... Não é para isso que Deus te colocou esse sentimento. Os nossos sentimentos, eles são um dispositivo de localização. Ele é um dispositivo para guiar o teu caminho. Ele te mostra se você está no caminho certo ou se você está no caminho errado, recalculando a rota. Então, quando alguma coisa acontece e você se sente mal, opa, virei pro lado errado. Era para um lado e eu virei pro outro. Quando você faz as coisas e você está se sentindo bem, significa que você está no caminho certo. Você está sentindo bem, surgiu uma pessoa, essa pessoa faz você sentir, não é o que ela mostra, faz você sentir propósito, merecimento, pertencimento, respeito. Você está no caminho certo. Aí aparece uma pessoa na sua vida que faz com que você sinta vergonha, vitimismo, inferioridade, etc, etc. Você tá no caminho errado. Não é pra você ficar, ai não, é uma missão que Deus me deu. Para! Que missão que Deus te deu? Você que tá sem coragem de terminar esse relacionamento tóxico. Você que tá sem coragem de romper com essa amizade que só te faz mal, só te leva pra um caminho errado. Que na hora ali da vibração, você tá de boa. Aí sabe aquela amizade que te desvia? Aquele relacionamento que te desvia? Aqueles assuntos que puxam a sua língua? Nossa senhora, eu falo, tô querendo evoluir, gente. Deixa minha língua dentro da boca. Não puxa minha língua, deixa eu. Sai de perto de quem puxa a tua língua pro mal. Vai para perto de quem puxa a sua língua para o bem. E entenda, não estamos falando de religião, estamos falando de Deus. Deus não tem religião, então para de levantar a bandeira da sua. Porque Deus quer salvar todo mundo. Deus não quer salvar só os irmãos da sua congregação. Só a turma da sua igreja. Só o pessoal do seu centro espírita, só a sua turma do terreiro, só o seu grupo de estudos de filosofia. Barará. Deus quer todo mundo, é todo mundo que Ele quer, entende? Então, gente, vamos começar o dia com o nosso Wi-Fi ligado para o bem, ligado para o amor, ligado para o servir. Em cada situação da sua vida que aconteça, antes de você reagir, para e pensa assim, o que Jesus faria no meu lugar? Ai, Renata, é muita pretensão eu querer, o que Jesus faria no meu lugar? Ué, mas então se você não vai imitar Jesus, você vai imitar quem? Fala pra mim. Ele veio para isso. Ele veio para ser o modelo do caminho da salvação. Eu sou o caminho. Ele não falou eu sou a chegada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você só chega a Deus através de mim. Não é o contrário.
Entende? Então ele é o caminho. O caminho o quê? O exemplo, o modelo. Então não tem nada de pretensão quando você quer fazer, quando acontece alguma coisa, você fala, nossa, o que Jesus faria nessa situação? O que Jesus faria? E faça. Porque ele veio para isso. E ele deu exemplo em tudo que acontece com a gente na nossa vida, gente. Jesus deu exemplo do que fazer. Bom dia.